Controle financeiro do sistema. Bom, para começar a ver a questão da área financeira, nós temos que entender que tudo aqui que você lança no sistema, seja dízimo, seja ofertas, seja despesas, tudo é baseado em um plano de contas. Ou seja, para que você consiga lançar uma despesa ou uma receita, antes você tem que ter configurado um plano de contas. Então eu vou clicar aqui em relatórios, financeiro, aqui a variedades de relatórios financeiros. Aí eu tenho aqui plano de contas, ordem numérica, eu vou visualizar. Então o que acontece? Isso aqui é um plano de contas que já vai como modelo, né? Então nós temos aqui a conta número 1, que é receitas, dentro dela nós temos subcontas dízimos, e dentro da subconta dízimo nós temos duas divisões, dízimos e dízimos congregações. Da mesma forma nós temos a subconta ofertas e dentro dela vários tipos de ofertas. Então, e aqui nós temos ainda as despesas, separar despesas funcionárias, administrativas e etc. Então a primeira coisa a fazer é você definir o seu plano de contas, né? Você tem que definir seu plano de contas e fazer para que você possa ter condição de fazer seus lançamentos depois. Então, aqui está uma subconta, dentro da conta despesas tem uma subconta que chama despesas departamentais ou ministeriais. Seriam as despesas dos ministérios. E dentro dela eu coloquei vários ministérios. Lançamentos de vários ministérios. Ou seja, quando eu tiver uma despesa do departamento, por exemplo, de adolescentes, eu vou lançar nessa conta. Só que você pode fazer isso de várias formas. E eu vou mostrar aqui agora, então, como que eu posso ter acesso a esse plano de contas e modificar, apagar e etc. Então, você vai vir aqui na sua área de trabalho, na barra de ferramentas, plano de contas. Então, você tem aqui as opções contas, receitas e despesa. Isso eu criei somente essas duas contas como se fosse a base de tudo, mas você pode criar do jeito que você quiser. Você só tem que entender que o plano de contas do sistema tem três níveis, que eu chamei um de contas, dentro dele tem subcontas e dentro das subcontas tem detalhes das subcontas. Então aí são as contas, que vão de exemplo, e aqui nós temos as subcontas. Bom, notem aqui que tem vários nomes, né? E cada subconta está ligada a uma conta aqui, ó. Número da conta, aqui é o número da subconta, a descrição dela e a qual conta ela está ligada. Então essas aqui estão ligadas à conta número 1, que é receitas. Só clicar aqui para ver. E essas aqui estão nas despesas. Todas que estão no número 2. E sempre a gente inicia o número da subconta com o número da conta. 1 ou 2. E aí vem a subdivisão. Bom, é uma coisa interessante aqui, por exemplo. Tem uma conta aqui que chama despesas departamentais ministeriais. Então eu criei apenas uma conta e dentro lá nos detalhes eu vou falar de qual departamento é aquela despesas, que é aquela despesa. Só que aqui eu poderia fazer diferente. Eu poderia, por exemplo, detalhar isso mais. Por exemplo, eu vou clicar aqui e colocar aqui ó, 002. A última aqui é 17. Eu vou colocar 018. E vou colocar aqui assim, por exemplo, despesas Ministério de Jovens. Ministério ou Departamento de Jovens. Então, como é despesa, está ligado a 2. Vou colocar uma outra aqui. Despesas
Ministério Casais. Ou seja, é uma forma de detalhar mais as minhas contas. Agora, vamos abrir, vou fechar isso aqui. Vamos abrir agora detalhes das subcontas. Então aí tem vários detalhes, já estão cadastrados. E o que acontece? Aqui, ó, a subconta está aqui, ó. Aqui é o número da conta, histórico, se é crédito, se é débito, se é entrada ou saída. Isso aqui não é um crédito, débito contábil, não. É débito é saída, como se fosse no banco. E crédito é entrada. E aqui o número da subconta. Então eu vou selecionar aqui a subconta 002003, que é despesas departamentais ministeriais, e vou filtrar aqui, ó. Então eu tenho na tela somente os detalhes dessa subconta neste momento. Então o que acontece? Aqui não está, por exemplo, vamos supor, não tem detalhes do que acontece dentro do departamento de jovens. Só está falando que a despesa é do departamento de jovens. Com a estrutura que eu criei ali, de subcontas, Ministério Jovens e Ministérios Casais, eu poderia fazer isso aqui, ó. 017.001. Vamos supor despesas, acampamento, jovens. É um débito. E aqui eu tenho que saber qual que é a subconta. Vamos ver. 002.017. Deixa eu ver se é isso. Não. 18. É 18. Se é 18, então eu tenho que voltar aqui e colocar 002.018. Porque esses dois primeiros dígitos tem que ser igual ao número da subconta. Os dois primeiros dígitos do número do detalhe da conta tem que ser esses dígitos aqui da subconta. Resumo de caixa é uma conta que eu vou clicar aqui, o cadastro financeiro, contas de resumo de caixa. É o seguinte, é para mim poder emitir um relatório de resumo das minhas operações. Ou seja, neste exemplo que eu estou dando aqui, que vai para você aí na hora que você instala o programa, eu resumi tudo o que possa acontecer dentro da minha área financeira nessas contas. Então, por isso que chama contas do resumo de caixa. Então, esse aqui é o cadastro dessas contas. Então, quando eu estou fazendo aqui conta por conta, lançando o nome de cada conta, eu vou falando para ele, eu quero que você resuma da seguinte forma. Por exemplo, se despesa com acampamento de jovens, eu vou colocar aqui como pagamentos diversos. Mas eu poderia ir lá e criar uma conta para resumir de uma forma melhor. Igual aqui está tudo 16. Ah, tá. Despesas departamentais ministeriais. Eu vou colocar 16 aqui também, porque tem a ver com o departamento. E aqui o código reduzido é só você pegar os números aqui, ó, o 2, o 18 e o 1. O 2, o 18 e o 1. Aí você achou o código reduzido da conta. Muito bem. Agora eu vou fazer uma outra, 002, 019, 001, despesas, acampamento, casais, débito, 002019, vamos ver se é o 19 mesmo, a subconta a qual esse detalhe pertence, e isso foi que eu criei. 16 vai resumir como conta 16. E aqui é 2, 19 e 1. Tá aí, pronto. Então eu não preciso, por exemplo, lançar direto aqui nessa. Caso eu não queira especificar, tudo bem. Então eu poderia criar outros detalhes de cada departamento aqui dentro, para sair uma coisa mais detalhada, ou usar dessa forma que foi feito aqui.
lançar numa linha só, tudo resumindo, independente do que foi a despesa. E aí, depois que você criou as contas, se você quiser remover o filtro para ver todas as contas novamente, se você quiser ver em ordem alfabética, você clica aqui no AZ, ó, classificação crescente e classificação decrescente. Então, aqui tem ordem alfabética. Se quiser ver em ordem de número de conta, é só clicar aqui. AZ. Bom, aí está feito o meu plano de contas. Tanto é que se eu tirar um relatório agora, financeiro, plano de contas, ordem numérica, e for lá nas despesas de departamentos, nesse caso, não vai estar aqui, porque eu criei uma subconta à parte. Aqui, ó, despesa Ministério de Jovens, despesa Ministério de Casais. Então, isso aqui foi o que eu criei. Se quiser imprimir esse plano de conta, arquivo imprimir ou Ctrl P para imprimir. Então, isso é algo que você tem que fazer primeiro. O plano de contas, ele é super importante na questão do seu controle financeiro. Lembrando que depois que você vai fazer o lançamento do sistema, nas contas que você fez lançamentos, ele não permite que você exclua essas contas, a menos que você limpe lá o cadastro que você fez. Bom, agora nós vamos supor que você quer excluir uma conta. Você pode ser a conta, subconta ou detalhe. Se for um detalhe, você vai clicar sobre o detalhe, por exemplo, vou clicar aqui. Vamos supor que eu não tenha essa conta aqui, ó, sustento de obreiro. Você clica aqui, seleciona e pressiona a tecla com o seu dedo aí, o delete. Está prestes a excluir, você confirma e está excluída essa conta. Se você quiser excluir tudo, vou abrir novamente. Você clica aqui, ó, início, onde está a setinha apontando. Pronto, só apertar, pressionar delete e aí você elimina tudo. Bom, depois que eu preparei meu plano de contas, agora eu posso controlar os meus dízimos e as minhas ofertas. Tem duas formas de lançar, por cultos e por ficha. Eu vou ensinar por ficha primeiro, depois eu ensino por cultos. E aí o usuário escolhe qual a maneira ele vai trabalhar. Informo o período que eu quero lançar. Quero lançar do dia 1/4/2007 a 30/4/2007. Ele me abre uma tela onde já traz um código número 1 e traz um nome em branco. Então é por quê? Porque eu tenho no sistema um cadastro de dizimistas à parte do cadastro de membros. Ainda que eu possa aproveitar o nome lá que já digitei, mas eu tenho um cadastro à parte, porque o dizimista ele pode não ser membro da igreja. Então por isso eu tenho um cadastro à parte. Por isso é que é lançar e consultar por ficha, ou seja, eu estou entrando diretamente nas fichas dos dizimistas. Então aqui eu poderia clicar aqui, escolher um membro, por exemplo, clicar aqui. E notem o seguinte, ele nesse caso ele está trazendo o mesmo código lá do membro. Então se você quer acompanhar a numeração, o mesmo código do membro, então você vai ter que fazer o seguinte, quando a pessoa não for membro, você vai ter que criar um sequencial para essa pessoa. Nós vamos ver isso mais adiante. Aí tá aqui as informações, se a pessoa tem renda ou se não tem, se é membro, se não é, se é líder, se não é.
No caso, essas informações, se a pessoa for membro na hora que você buscou aqui, já vem essas informações aqui. Aí para me lançar, eu vou clicar no salvar, colocar a data de lançamento. A contribuição aqui vem do plano de contas, aquele plano de contas que eu já mostrei. Mesane de referência, departamento, ministério, se é dízimo de 13º ou não, foi efetivado ou não, significa se isso aí de repente for um cheque pré-datado que vai ter que segurar até o dia, então não foi efetivado ainda. Então na hora que eu vou enviar para o caixa, esse valor não vai porque esse dinheiro ainda não entrou no meu caixa. Se eu quiser lançar aqui de novo, vamos supor que ele fez uma oferta, deu uma oferta para construção. Vamos supor que ele também deu uma oferta, isso tudo oferta identificada na ficha do Jarminiane Alves Batista aqui. Oferta para ofertas missionárias. Então tá aí a ficha, tá o total aqui de oferta, total de dízimo. E aí se eu quero lançar outra ficha, veja bem que aqui só tem um registro até o momento. Vou clicar em novo. Posso puxar daqui. Clico em salvar. Coloca a data. Lembrando que ele só permite eu lançar dentro do período que eu informei. Eu informei o mês de abril todo. Então tá lançado aí o dízimo. Agora eu vou clicar mais uma pessoa, novo. Ele vai dar o 7, só que essa pessoa não é membro da igreja. E aí, como fazer para não utilizar um código que depois possa dar conflito na hora que eu buscar um membro? Igual aqui está o código 7, é o código do sistema de dizimista no caso. Não tem nada a ver com membro por enquanto não. Mas vamos supor que depois eu vou cadastrar um membro, vou puxar um membro, né, por aqui, e ele seja o código 7. E eu já gravei essa André com o código 7. Então nesse caso, para aqueles que não são membros, é bom usar um sequencial. Você olha mais ou menos quantidade de membros e perspectiva para frente que tem, que exista, e coloca um número bem alto, tipo eu coloquei 5.000. A igreja que ela está frequentando. Aí, vou lançar o dízimo dessa pessoa. Sem problema, então eu tenho aqui 3 pessoas, 3. E aí se eu navegar, eu tenho os 5.000, tenho os 6, tenho 1. Então 1 e o 6 seguem a numeração dos membros. E o 5.000 é uma numeração à parte para quem não é membro. Agora outra coisa que acontece aqui. E aí vamos supor, agora me chegou um envelope na minha mão para lançar na ficha do Jarminiane. E aí, como fazer? Eu vou clicar no novo e escolher Jarminiane de novo? Não, porque aí eu vou duplicar a ficha do Jarminiane no cadastro de dizimista. Eu tenho que localizá-lo. Eu vou clicar aqui pesquisar. Eu primeiro tenho que ver se existe ou não já um cadastro, né? Uma ficha. Início do campo, coincidir, localizar a primeira. Existe Jarminiane, se for esse. Se não for, eu mando localizar um próximo. Se for, eu clico em fechar. Aí eu clico aqui na ficha dele. Salvar. Para liberar. E aí coloca o lançamento que eu quero fazer dele. E tá feito. Depois de fazer, aqui também dá para navegar, mas se tiver muitos, próximo, anterior, último, se tiver muitos não compensa, aí é melhor vir
vim aqui pelo pesquisar. Outro recurso que tem aqui vamos imaginar que você fez isso aqui, ó, novo. Você vê que está dando 5001 porque está assumindo o último como 5000, o maior número. Vamos supor que eu peguei Jarminiane de novo. Aí aqui ele buscou, olha só, eu cliquei novo e busquei Jarminiane, sendo que já existe uma ficha de Jarminiane. Quando eu clicar salvar, vai dar um erro por causa do código. Aí vamos supor que mesmo assim eu deixei o nome, mas só mudei o código, 5001. E salvei. Beleza, não tem nada aqui, né? Mas vamos supor que eu lanço um dízimo aqui no dia 30. De 2007. E o que ele deu um erro. Vou voltar esse erro aqui, só para você observar. Eu coloquei 30 de 4 de 2004, olha lá. A data que você digitou é sexta-feira, 30 de abril de 2004. O período que você informou inicialmente foi 1 de 4 de 2007 a 30 de 4 de 2007. Esta entrada será cancelada. Então, para não ficar havendo erro de digitação, ele fica controlando, né, aquela entrada lá que você digitou no início. Então, eu quero 30 de 4 de 2007. Contribuição foi um dízimo. Valor de R$500. Muito bem. Só que aí, vamos supor que aí depois de algum tempo você percebeu que você tem agora duas fichas. A primeira, que é Jarminiane, com código 1. E a última, que é Jarminiane Alves Batista, com código 5001. E você só quer uma ficha dessa, não quer duas. Como fazer então? Então, nesse caso, vamos supor que a número 1 que está certa, é 5001 não. Eu vou ficar posicionado nela e vou clicar em transferir. Aí ele pergunta, transferir para quem? Vou transferir para o primeiro Jarminiano Alves Batista. Vou dar OK. Ele exclui daqui. E aí eu verifico lá se existe mesmo aqueles R$500 do dia 30. Aqui está, 30 do 4, os R$500 está na ficha. Eu volto lá nessa ficha dele. E excluo. Excluir. Pronto. Acabou. Então isso aí é como contornar, né? Outra coisa que o pessoal pergunta é sobre recibo, né? Como que eu faço para emitir um recibo? Aí eu clico aqui, por exemplo, na ficha da pessoa. E aí a data do movimento inicial é, por exemplo, do dia 30. Dizimista número 1, só que eu quero. E aí está um recibo. No dia 30 dessa pessoa. Muito bem. Se quiser ver a fotografia dela, para saber quem é. Caso tenha, né? E aí eu fechei o formulário e agora eu posso tirar relatórios financeiros. Relatórios financeiros, dízimos. Dízimos e oferta total no período por dizimista. Aí informo. Vamos ao período mês 4. Aqui ele pergunta, código do dizimista inicial. Se você quer só o número 1, coloca inicial 1 e o código do dizimista final, você coloca 1 também. Só que eu quero todo mundo, então eu vou colocar um tanto de 9. Porque se eu selecionasse só o código inicial 1 e o final 1,
Poderia ser tipo um extrato para a pessoa. Código da igreja inicial, igreja final. Então tá aí, ó. Aí tem outros relatórios. Esse relatório ele é um resumo, né? Cada linha ele resume tudo que a pessoa deu naquele período. Mas eu poderia pegar um relatório, por exemplo, que me desse detalhes das contribuições, por exemplo. Por exemplo, de Arminiano, olha o tanto de lançamento dele nesse relatório. Poderia tirar um relatório assim, do ano todo. Financeiro, dízimos, quadro de contribuições, processar, o ano 2007, código da igreja 1, a conta, eu quero só a conta dízimo. E aqui, meses, número de meses é 12. 13 aqui é porque tem algumas igrejas que contam o 13º como se fosse mais um mês. 12. Ok, processamento concluído com sucesso. Eu clico OK. Fecho essa tela. Volto, clico em relatórios, financeiro, dízimos. Volto no mesmo lugar. Quadro de contribuição. Agora eu não vou no processar, agora eu vou no imprimir. Aí tem as opções. Contribuições mensais com valor 1. Contribuições mensais com valor 2. O que é isso? É porque o 1 são igrejas que pegam o processamento de dezembro. Ela começa a contar em dezembro, vai até novembro, o ano dela. Essas aqui pega de janeiro a dezembro. E aqui é com valor. E aqui é a mesma coisa, mas sem valor. Você não vai mostrar o valor que a pessoa contribuiu. Apenas vai mostrar um X na coluna daquele mês que a pessoa contribuiu. Então, vou colocar de janeiro a dezembro com valor. Ele está exibindo, provavelmente está cortando aqui. É porque é ofício, né? Só olhar no menu qual o tipo de papel, ofício. E aí está as contribuições dessas pessoas no mês de abril, que foi o único mês que nós estamos trabalhando, e o total. E se eu quisesse sem nome, eu ia no financeiro, dízimos, quadro de contribuições, imprimir, sem valor 2. Então ele mostra somente o X aqui no mês que a pessoa contribuiu. Também está cortando. Seria apenas configurar para visualizar melhor. E ainda tenho no financeiro dízimos, relatórios financeiro dízimos, uma série de outros relatórios, tipo membros que dizimaram, o nome das pessoas que dizimaram membros, né? Membros que não dizimaram, não membros que dizimaram, líderes que dizimaram, líderes que não dizimaram. Contribuições não efetivadas no período são aquelas pessoas que deram um cheque para daqui a 10 dias, 5 dias, sei lá, um cheque pré-datado. Etiquetas de endereço para os dizimistas. Então são esses. E gráfico comparativo de dízimos em salários mínimos. Isso aqui ele vai comparando, tipo assim, num período, por exemplo, de 2 anos em salários mínimos, como foi a evolução dos dízimos. Para isso você tem que clicar aqui em cadastro financeiro e atualizar o salário mínimo aqui, ó. Essa tabela aqui, ó. Teria que colocar aqui, por exemplo, ano passado, no dia 1/4/2006, foi 350. Por exemplo, esse ano, 1/4/2007, 380. Então, atualizando, para depois, quando ele pegasse lá os dízimos, ele fizesse essas comparações corretamente. Bom, essa foi a parte de dízimo, lançando por ficha. Agora nós vamos lançar por culto. Vamos ver qual a diferença. Ele abre a tela do culto.
tem aqui o número do culto, a data do culto, qual igreja, dia da semana do culto, horário, e aqui dados estatísticos do culto, quantidade de visitantes, decisões e etc. Qual célula, se o culto foi de uma célula ou não, pregador da noite, preletores, pastores presentes, né? Visitas especiais. E aqui a parte de ofertas, eu vou lançar aquelas ofertas que não são identificadas. Ele vai buscar no plano de conta as contas de oferta, eu vou colocar aqui ofertas. R$1.000. Vamos colocar outro tipo de ofertas aqui. As congregações, por exemplo. Trouxe R$300. E aqui temos aqui os dízimos. Aqui também ele vai permitir eu acessar os nomes dos membros ou da ficha do dizimista, que é dizimista, membro. Isso aqui está vindo da ficha do membro, isso aqui está vindo da ficha do dizimista. Pode ser que você encontre a pessoa duas vezes, aqui ó, membro e dizimista. Mas aí é só clicar no nome da pessoa ou digitar e informar o valor. Vou colocar um valor aqui de vários 8, só para a gente identificar que veio do lançamento de cultos. Sempre repetindo os números para me identificar isso. Agora, eu poderia lançar aqui também um nome que não está aqui. Vamos supor aqui, ó, um nome que não está aqui. Vou colocar aqui, por exemplo, Raquel. Não tem Raquel. Eu vou clicar aqui, vou digitar Raquel. Vou colocar aqui esse valor para ela. Poderia colocar oferta para ela também. Tanto oferta normal como uma oferta para missões. Lembrando que nesse caso aqui não dá para identificar, por exemplo, se ela deu uma oferta para construção, não tem como identificar isso aqui. Aí teria que ser lançar lá por ficha. Então aí você já tem que ver se vai causar um inconveniente para você lançar por culto ou lançar por ficha. Então terminei o culto aqui, tem os totais. Se eu quiser imprimir esse culto, o relatório desse culto, eu clico aqui. Ele controla, né, toda a somatória do culto. E agora, para que eu possa ter isso lá na ficha de cada pessoa e poder tirar relatório, eu tenho que enviar esses valores para o meu caixa. Enviar para o caixa. Como que eu faço? Aqui eu tenho que informar o número da conta de oferta geral para o computador. Se chama ofertas. Eu tenho que informar o número da conta de oferta de missões. Chama ofertas para missões missionárias. E tenho que informar o número da conta de dízimos. E clicar OK. Os dados foram enviados para o caixa com sucesso. Esse culto, nesse caso aqui, ele foi todo liberado. Não tem como mais fazer alterações. Vou fechar aqui o culto. Vou abrir as fichas. Formar o período. Então você nota valores, aquele 8.888 aqui nessa ficha, esse 333 nessa ficha. E vamos ver a Raquel que ele criou aqui, ó, a ficha da Raquel. E criou ela como se fosse uma pessoa que não é dizimista. Olha o número que ele criou para ela. E realmente ela não estava no cadastro de dízimos. Então está tudo criado. E ele também já colocou esses valores lá no meu caixa. Aqui é meu caixa, né? Eu clico aqui para entrar. Forma o período, a igreja que eu quero lançar. Ele está me dando aqui os valores. Agora, só que acontece o seguinte. Eu tenho que enviar. Quando eu lanço por ficha, eu envio para o caixa aqui, ó. Enviar dízimos para o caixa. Então eu tenho que clicar e liberar isso para o caixa.
Muito bem. Uma vez os valores no caixa, posso entrar no caixa. E aí, pegar tudo que já está lançado de entrada e agora fazer meus lançamentos de despesa. Eu vou na última linha, já tem a data de hoje. Eu vou colocar o vencimento hoje mesmo. Uma luz, por exemplo, luz. Eu posso descrever luz de que aqui? Luz da Casa Pastoral. R$ 200. PG, eu estou informando o computador que está pago. A data que eu paguei. E aí qual semana, por exemplo, corresponde isso, se eu quiser controlar isso. Número de documento que eu paguei, o número da nota fiscal, o número do cheque, se foi compensar no banco ou não. Esse processar somente no caixa ou banco, eu vou explicar isso depois. Você não marca isso somente numa situação que eu vou falar que é transferir dinheiro do caixa. Quando você for controlar fazer um controle bancário, por exemplo, onde você vai transferir do caixa para o banco ou vice-versa, do banco para o caixa. Então, mas depois nós vamos ver essa parte. Por enquanto, não marque isso aqui, não pode marcar. Esse processo é somente no caixa banco. Conta corrente, no caso é a conta caixa. Eu tenho aqui o cadastro de bancos, que você pode criar as suas contas. No caso aqui, a conta 1, agência 1. Aqui, banco caixa não pode ser alterada. Você tem que criar, se você quer criar sua conta, clicando no novo e a partir do código 2 você vai colocar a sua conta, né? Aí sim. Antes disso não. Então criei as duas. Tem a conta caixa, a conta Bradesco. No meu caso aqui vou deixar caixa mesmo. Departamento, número de cheque pré-datado. Então tá feito o lançamento. Aqui embaixo você está vendo, ó, entradas, saídas. Se você quiser tirar um relatório agora, ó, movimento caixa. 1 do 4 de 2007 a 30 do 4 de 2007. Movimento caixa, mostrando as entradas, saídas e o saldo. Note que o saldo anterior está zero. Eu vou ensinar como colocar o saldo anterior. Como é que eu faço? Eu comecei a trabalhar em abril. Como é que eu faço para colocar o saldo de março? Fecho. Abro de novo. Colocar 30 de 3 de 2007. E aí eu vou fazer um lançamento aqui. 30 de 3 de 2007. Implantação de saldo ou saldo do exercício anterior existe já aí no plano de contas. Implantação de saldo. Valor, por exemplo, de 5.000. PG. E a data dessa liquidação, que é essa data que eu estou lançando esse saldo. Que esse saldo realmente tinha no 30 de 3 de 2007. Então, quando eu fechar aqui, abrir o caixa novamente e abrir o período do mês 4, e aí eu tenho aqui 5.000 de saldo anterior. Quando eu tirar, por exemplo, aqui, vou tirar um balancete, não, vou tirar um outro relatório aqui, o relatório, movimento diário caixa, não, vou tirar um relatório financeiro, um balancete. Por exemplo, balancete do período 1 do 4 de 2007 a 30 do 4 de 2007. Aí está as entradas, todas as entradas, as despesas e o resumo aqui de saldo. Ó. Saldo anterior 5.000, entradas 12.259, saídas 200, saldo atual 17.059.
Esse aqui é um balancete. Existe uma outra forma de balancete, que é o balancete anual. Ó. Relatório financeiro, balancete anual por igreja. Ano 2007, igreja 1. E aí ele vai te dar as contas e cada mês. Tá cortando porque aqui é ofício, deve ser um papel ofício. E aí está. Então, o Visual Igrejas, ele tem vários tipos de relatórios que depois que você faz esses lançamentos nessa tela, você pode emitir, tipo o resumo de caixa que eu tinha falado. Quer ver o resumo de caixa? Ele vai resumir da forma que eu criei o cadastro de contas de resumo. Aí está as entradas, saídas e saldos. Bom, e se eu quisesse lançar uma conta a pagar? Eu quero lançar uma conta para me pagar. Era só colocar aqui data de lançamento, data de vencimento, por exemplo, 30/4. O que é? É uma conta de água de R$ 100. Aí o PG eu não coloco. Eu não vou marcar o PG aqui, ó. E nem data de liquidação vai ter. Então, se eu clicar aqui em relatórios, financeiro, contas a pagar e receber, eu tenho aqui a relação de contas pagas e contas a pagar no período. Relação de contas a pagar no período, eu clico aqui. Quero saber do dia 1/4/2007 até 30/4/2007, quanto que eu tenho para pagar? Código da igreja. E aí está a despesa administrativa, água, a emissão do documento 22/4, valor 100, vencimento 30/4. Total R$ 100 que eu tenho para pagar neste período. Então, quando você não coloca o PG nem data de liquidação no lançamento, você está dizendo que essa conta ainda vai ser paga. Não foi quitada ainda. Outra coisa que nós devemos observar é o seguinte: vamos imaginar que você estava lançando um culto. E aí, depois que você enviou para o caixa, você descobriu que você lançou uma série de coisas erradas. Não tem como você excluir nada aqui. Você vai ter que fazer esse culto novamente. Você vai ter que excluir esse culto aqui e fazê-lo novamente. Só que antes você vai ter que tomar a série de providências. Primeiro, você vai ter que entrar aqui em utilitários, tabela dízimos. Primeiro tabela dízimos, utilitários, tabela dízimo, e encontrar naquele dia daquele culto, os valores que vieram daquele culto. Por exemplo, esse valor veio daquele culto, esse valor veio daquele culto, esse 333, e esse valor aqui, ó, esses três valores aqui, ó, de Raquel, também vieram daquele culto. Certo? Então eu tenho que excluir aqui na tabela dízimos e tenho que excluir também na tabela lançamentos financeiros. Então aqui fica mais complicado porque ele agrupa as informações, mas você tem que dar um jeito de, por exemplo, essas aqui é fácil, ó, essas duas aqui, porque eu tinha colocado valores repetidos só para teste. Mas normalmente você vai ver pela data do culto lá para você localizar e identificar. E mesmo porque você vai saber o seguinte: se você está usando lançar por culto, todos os valores de dízimos e oferta desse dia veio daquele culto. Então eu posso excluir sem medo. E só para conferir aqui, eu vou abrir aqui os cultos. Vou ver aqui quanto que foi de oferta nesse dia.
foi 1000, congregações 300 e ofertas 1000. Vamos ver aqui. 300 e 1000 aqui, ó. Posso excluir isso aqui. E também quero ver quanto que foi de dízimo aqui. Foi somando esses dízimos aqui. Então nós temos esse lançamento aqui, ó. 9.776, que foi também nesse culto. Então já excluí lá nos dizimistas e já excluí aqui nos lançamentos financeiros. Então agora eu posso chegar aqui, excluir esse culto e lançar novamente e enviar para o caixa novamente. Então é dessa forma que se resolve quando se erra no culto. Quando você errou, foi na ficha do dizimista, você faz a mesma coisa, exclui lá no utilitários, tabela lançamentos financeiros, e no caso do dizimista, você pode especificamente localizar o lançamento que você fez errado na ficha do dizimista, e aí você fazer a correção e vir aqui nessa tabela de dízimo e informar para o computador que esse valor não foi liberado. Como? Só digitar aqui um 0 aqui, ó. Aí não foi liberado, aí eu posso liberar novamente. Vou voltar o sim aqui, que era... Então, isso aqui é que faz com que o computador não fique liberando toda vez que mandar liberar os mesmos valores. Mas no caso de eu ter corrigido na ficha, isso no caso dos meus lançamentos serem feitos através das fichas. Aí eu posso ir lá na ficha da pessoa, corrigir o que eu errei, vim aqui no utilitários, tabela dízimos, localizar aquele lançamento e colocar aqui como que não foi liberado ainda. Aí basta eu fechar e clicar aqui para enviar dízimos para o caixa. Aí fica corrigido. Bom, então é basicamente isso aí, a questão dos controles financeiros. Agora nós vamos fazer um outro controle que às vezes é interessante, controlar caixa e banco. Como que eu faço para controlar caixa e controlar banco? Bom, primeira coisa, eu vou ter que criar umas contas aqui no plano de contas que eu creio que não exista. Deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Existe aqui depósito bancário. Deixa eu ver se existe transferência do caixa para o banco. Ah, já existe aqui a transferência do caixa para o banco. Então não preciso eu criar. Mas se tivesse assim um outro caso, tipo, no caso, transferência do banco para o caixa e um suprimento de caixa, eu teria que criar essas contas. Mas no caso eu vou fazer só saindo do caixa e indo para o banco. Então vamos supor, vou entrar aqui no meu caixa. Então como que eu vou fazer? Vocês observam que todo o dinheiro que entrou e saiu até este momento, eles foram movimentados na conta 1, na conta caixa. No Bradesco ainda não foi movimentado nada, que é o banco. Mas eu vou fazer o seguinte, vamos colocar aqui um dia aqui. Vamos a partir do dia 23. Colocar aqui um lançamento de 23 do 4 de 2007. Um lançamento de dízimo. Aqui eu estou lançando o dízimo direto, não estou lançando lá nas fichas para enviar para cá para o caixa, não. Estou lançando direto no caixa o dízimo. Imagine uma igreja que não controla dízimo por pessoa. Então ele entraria diretamente no caixa e faria os lançamentos. Vou colocar aqui 30 mil reais. 30 mil. PG, né? A data da liquidação. E aqui, tudo bem. A conta corrente é 1 porque entrou no caixa.
Primeira coisa, ele entrou no caixa. Só que desses 30 mil, só vai ficar 1.000 na igreja. 29 mil vai para o banco. Então, como que eu vou fazer esse lançamento? Como que eu vou fazer essa transferência? Então, vou fazer um lançamento no mesmo dia de transferência do caixa para o banco de 29 mil PG. E aqui eu vou falar para o computador para ele processar somente no caixa ou banco. Por que isso? Porque eu tenho um relatório aqui que chama movimento do caixa, que é o movimento geral da igreja. Então, para esse movimento, essas informações não vão aparecer, essa transferência e um depósito, porque eu tenho que fazer uma transferência sacando o dinheiro do caixa e depois fazer um outro lançamento de depósito depositando no banco. Então, isso não pode aparecer no meu movimento central, porque na realidade o dinheiro está na igreja, não está entrando nem saindo, é só uma movimentação, uma operação financeira. Então, nesse caso, eu marco processar somente no caixa banco para essa transferência. E agora eu vou fazer um outro lançamento de depósito bancário de 29 mil, que é uma entrada PG, né? Tem que clicar no PG. A data da liquidação, ele sempre coloca a data da mesma data lá do seu vencimento. Processar também somente no caixa no banco. E a conta aqui é a do Bradesco. Pronto. Estão realizados os lançamentos. Se você tirar aqui o movimento do caixa, esse lançamento de 30 mil, ele entrou como dízimo e pronto, ele continua aí dentro da sua igreja, no movimento financeiro da igreja. Porém, se você tirar, por exemplo, um livro caixa, por exemplo, ele vai constatar, ó, que entrou, né, tudo bem isso, mas foi transferido para o banco 29 mil reais. Você só tem de saldo no caixa 6 mil e pouco. Juntando o saldo de caixa 6.650 mais o saldo do banco 29 mil dá 35.650, que é, né, o saldo do seu movimento geral. E se você tirar aqui um extrato também de conta corrente do dia 1/4/2007 a 30/4/2007, aí você pega aqui a agência e a conta, você tem aí que foi feito um depósito bancário nessa conta de 29 mil reais e não teve nenhum outro movimento. Agência, conta, banco. Então, assim, você tem um controle eficiente das suas finanças, né, da igreja. Relatórios financeiros aqui, tem entradas dos departamentos, saídas, caixa dos departamentos, gráficos, receitas versus despesas. E ainda tenho mais um controle aqui que se chama orçamento, que é aquelas igrejas que fazem uma previsão de quanto vão gastar durante o trimestre, durante o ano ou durante um mês. Vamos ensinar a fazer um orçamento aqui, ó. Eu clico em orçamento, cadastro, consulta relatório, a igreja. Qual que é o período desse orçamento? Vamos fazer para um ano. 1/1 de 2007 a 31/12 de 2007. Clico em OK. E me abre uma tela para mim começar a lançar as minhas contas de despesas aqui. Vou colocar aqui água, 100 reais, luz, 200 reais, aluguel, 500 reais. Então ele multiplica vezes aquele período, né? Ele pega aquele período, vê quantos meses e vê o total do ano.
quanto que está orçado no ano para você. Aí se você clicar aqui em orçamento, relatório orçamento, vai ter um relatório desse orçamento seu. Você pode imprimir, né? Pode ir no arquivo, imprimir ou Ctrl P para imprimir. Aí seu orçamento está pronto. Agora, vamos ver o seguinte. Aqui em orçamento, eu tenho aqui relatórios. Vamos fazer um acompanhamento gerencial do período, por exemplo. Eu posso acompanhar por mês, por semana ou por período. Vou clicar nesse período aqui. Eu quero saber do mês 4, período 1, o período, aqui é o período, não é o período de 1 do 4 a 30 do 4, é o período do seu orçamento. É 1 do 1 de 2007 a 30 do 12 de 2007. Deixa eu ver como é que eu fiz o meu orçamento aqui. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Ele é do período de 1 do 1 de 2007 a 31 do 12 de 2007. Então deixa eu entrar lá de novo. Relatórios, orçamento, relatórios, acompanhamento gerencial do orçamento período. Mês 4, 1 do 1 de 2007 a 31 do 12 de 2007. Isto. Então, olha o acompanhamento que ele vai fazer com base naquilo que você já gastou. Então, olha só. Ele falou que de água você tinha orçado para este período R$ 1.200. Você realizou nesse mês de abril? Nada. Então, até agora não realizou nada. Da luz, você tinha orçado R$ 2.400. Você já realizou R$ 200. Então, você realizou 8,33% no caso da luz, né? E dos dois, né, você já realizou 5, do somatório dos dois, 5,56%. Ainda temos aluguel também que você não realizou nada. Juntando do total, você realizou 2,08% do montante que você tem orçado. Agora, individualmente, nós temos aqui o percentual de cada conta. Então, esses relatórios é muito interessante, que ajuda aí também no controle, né, das finanças. E ainda, por exemplo, vamos supor, chegou o próximo ano, eu quero criar um novo orçamento, aí eu posso simplesmente não querer digitar tudo de novo, aquelas contas, porque vão ser as mesmas contas, vamos dizer assim. Pode ser que eu mude só o valor. Então eu posso aqui, eu tenho várias opções, ó. Colocar aqui a data inicial, 1 do 1 de 2008 a 31 do 12 de 2008. Aí eu posso criar com o mesmo valor, ou eu posso criar zerado, ou eu posso criar com percentual em cima. Tipo assim, eu quero criar com 10% em cima e clicar OK. O orçamento foi criado com sucesso. Eu posso fechar, se eu quiser entrar eu vou orçamento, cadastro, consulta, relatório. Igreja 1, período 1 do 1 de 2008 a 31 do 12 de 2008. Então, 1 do 1 de 2008. Vamos ver o que aconteceu aqui. O que ele fez aqui? Criar novo orçamento. Na realidade, é igreja 1. 1 do 1 de 2008, 31 do 12 de 2008. Vou colocar aqui só para mim criar zerado. Vamos ver aqui. Aí está. O meu orçamento criado. Se eu quiser digitar os valores, quantidade de meses. Mas se eu quiser também excluir, eu clico aqui, excluo. É aqui que eu excluo. Eu tenho que selecionar tudo, as contas.
Vou dar um delete. Criar aqui de novo um novo. 1/1/2008 a 31/12/2008. Vou criar com o mesmo valor agora. Volta aqui em orçamento, cadastro, consulta. Aí com o mesmo valor. Vou de novo lá. Só que agora eu teria que excluir, né? Teria que excluir para eu poder criar na mesma data. E voltar para conferir. Com 10% de acréscimo. Agora, tenho aqui nos relatórios acompanhamento semanal, acompanhamento mensal. Como é que eu sei que como que ele faz para controlar por semana? É que aqui, ó, na hora que você está lançando aqui no caixa, cada lançamento que você faz, você pode informar qual semana corresponde isso do seu mês. Se é a primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta. E aí tem como ele saber por semana o acompanhamento lá, quanto você está gastando por semana. Então, é assim que ele faz. Bom, pessoal.